Olá a todos e a todas, eu sou o professor Mauro Schiavi, sou juiz do trabalho, professor universitário e autor aqui da casa. Eu estou passando aqui hoje, excepcionalmente, para falar das medidas provisórias de enfrentamento da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Em 28 de abril de 2021, foram publicadas as medidas provisórias 10.045 e 10.046, que tratam das regras trabalhistas para enfrentamento da pandemia. É bem verdade que essas medidas provisórias não constituem grande novidade, porque nós já tivemos, no ano de 2020, a edição das medidas provisórias 927, que, a grosso modo, equivale à MP 1046, e tivemos a medida provisória 936, que, a grosso modo, equivale à medida provisória 10.045, de 28 de 4 de 2021. Então, são duas medidas provisórias que trazem regras trabalhistas para enfrentamento da pandemia e são medidas emergenciais, são medidas adotadas aí de forma provisória, de forma precária, mas cujos efeitos podem perdurar por até mais de 120 dias. As medidas provisórias disciplinam o prazo de 120 dias, mas um ato do Poder Executivo pode prorrogar esse prazo e essas medidas poderão ser adotadas além do prazo de 120 dias. Elas são constitucionais, essas medidas trabalhistas, por medida provisória? Me parecem que são constitucionais porque nós temos o requisito da urgência, elas são urgentes e são relevantes no atual cenário do país, e elas são importantes, elas não são as melhores, mas elas são necessárias e são importantes e, portanto, elas são, a forma adotada, a medida provisória, é constitucional. É verdade que algumas disposições constantes dessas medidas provisórias podem ter aí alguma inconstitucionalidade. Tudo isso ainda será apreciado. Uma questão importante dessas medidas, a prevalência dos pactos individuais, os acordos escritos, os acordos individuais entre empregado e empregador, principalmente para as questões relacionadas à redução proporcional do salário e jornada e suspensão temporária do contrato de trabalho. Nós sabemos que a Constituição Federal exige o acordo coletivo ou a negociação coletiva para a redução do salário. E as medidas de redução proporcional do salário e jornada e suspensão temporária do contrato de trabalho envolvem redução do salário. Então, houve aí em 2020 uma discussão muito intensa sobre isso, a questão chegou ao Supremo, e o Supremo não deferiu a liminar na ação direta de inconstitucionalidade 6363, que discutia, naquela ocasião, a constitucionalidade da redução do salário por acordo individual. Prevaleceram os seguintes argumentos: nós estamos numa situação emergencial, um estado de força maior, não há tempo hábil para uma negociação coletiva eficaz, há necessidade premente de preservação dos empregos e renda dos trabalhadores. E, além disso, existe uma situação em que empregado e empregadores estão do mesmo lado, no mesmo sentido de se preservar tanto a existência da empresa, a continuidade da atividade empresarial, como os empregos. Então, prevaleceu o entendimento pela constitucionalidade, é bem verdade, polêmica, mas nesse momento excepcional que essas medidas podem ser adotadas por acordos individuais. O empregado pode recusar-se à suspensão do contrato, à redução de jornada? Ele pode, sem dúvida que ele pode se recusar também à adoção das medidas alternativas de teletrabalho, de compensação de antecipação de férias, mas ele deve ter um motivo justificável para isso. Sem dúvida, ele deve ter um motivo relevante e justificável para a recusa.
Primeiramente, a medida provisória 10.045. Né? Dessa vez, o Poder Executivo alterou a ordem. Né? No ano passado, primeiramente, veio a medida 927, a MP 927 de 2000, que trazia as medidas trabalhistas para enfrentamento da crise, como antecipação de férias, compensação de banco de horas, feriados, e outras questões. E agora, primeiramente, o Poder Executivo editou a medida 1045, que é a referente à redução proporcional de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Quais as questões importantes e relevantes? A medida provisória 1045 ela tem vigência a partir da sua edição de 120 dias, podendo ser prorrogada por um período superior por ato do Poder Executivo. Essa medida provisória ela permite, por acordos individuais, a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 120 dias e a redução proporcional de jornada e salário, aí nos patamares de 25%, 50% até 75% da jornada de trabalho. Então, essas duas medidas serão pactuadas por acordos individuais entre empregados e empregadores, evidentemente, podem ser pactuadas por negociação coletiva, acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, e certamente o meio mais adequado é a pactuação por negociação coletiva, mas, nesse momento emergencial, nós teremos aí muitos acordos individuais nesse sentido. E a União, o governo federal, entra com a sua parte, o chamado benefício emergencial. Bem, o benefício emergencial será custeado de acordo com o parâmetro dos valores do seguro-desemprego. Esse benefício não é seguro-desemprego, mas ele tem a sua base de cálculo de acordo com os valores mínimo e máximos pagos pelo seguro-desemprego. Atualmente, o mínimo é 1.100 e o máximo é 1.911,84. Então, esse será o valor do segundo benefício emergencial, conforme aí o percentual de redução de salário e jornada e conforme aí o salário de cada empregado. Então, tanto na redução de jornada como na suspensão temporária do contrato de trabalho, haverá o pagamento do chamado benefício emergencial. Chamo a atenção aqui para a suspensão temporária do contrato de trabalho, que talvez seja aqui, dentre todas, a medida mais agressiva. Nesse período de até 120 dias, o empregado não prestará serviço e não receberá o salário. Ele receberá o chamado benefício emergencial nesse período custeado pela União. E, nesse período, ele terá direito de manter os benefícios aí concedidos, ou por força do contrato de trabalho, ou por força de negociação coletiva, a exemplo do plano de saúde, a exemplo do auxílio-refeição. Esses benefícios devem ser mantidos durante o período de suspensão. Nesse período de suspensão, não se computa o tempo de serviço, não há recolhimentos previdenciários e não há também recolhimentos de FGTS. O empregador pode conceder uma ajuda de custo também ao empregado nesse período de suspensão, de até 30% do valor do salário. Essa ajuda de custo, uma vez concedida de forma espontânea, não tem natureza remuneratória e não é base de cálculo para nenhuma verba trabalhista. Existe uma exceção aí, na própria medida provisória 1045, que, para as empresas que tiveram faturamento superior a R$ 4.800.000 no ano anterior, o empregador é obrigado, nos períodos de suspensão do contrato de trabalho, a pagar essa ajuda de custo no valor de 30% da remuneração do empregado, mas sem
qualquer feição salarial. O ano passado, nós tivemos uma discussão muito intensa aí sobre serem devidas férias e 13º salários no período de suspensão temporária do contrato de trabalho. Para alguns, essa suspensão, nesse período de suspensão, eram devidos salários, eram devidos as férias e o 13º, né, proporcionais, e para outros não seriam devidas as férias e 13º salários proporcionais, porque se trata de uma suspensão. E tivemos argumentos num sentido e em outro sentido. Não tivemos aí uniformização desses entendimentos. A tendência é de que no período de suspensão do contrato não sejam devidos férias e 13º, porque não houve o cômputo do tempo de serviço e as férias e o 13º salário são calculadas de acordo com os períodos efetivamente trabalhados. Então, essas são as questões aí relacionadas à medida provisória 1045, suspensão temporária e redução proporcional de salário e jornada, e esses empregados que tiveram os contratos com suspensão ou com redução de jornada e salário, eles terão uma chamada garantia de emprego. O que é uma garantia de emprego? É a impossibilidade do empregador dispensar esses empregados pelo mesmo período de aplicação das regras da medida provisória. Então, esses empregados que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou redução de jornada, por exemplo, por 60 dias, eles têm uma garantia de emprego de 60 dias após a cessação dessas medidas. Isso, evidentemente, para proporcional ao prazo até 120 dias, podendo ser prorrogados por ato do Executivo. Então, quando os contratos forem revigorados, quando voltarem ao status anterior a essas medidas, a partir daí, esses empregados têm essa garantia provisória no emprego, não podendo ser dispensados por justa causa. Se o empregado, durante o prazo de garantia de emprego, pedir demissão, ou for justa causa, ou ele entrar em acordo com o empregador para a extinção do contrato, a extinção do contrato por mútuo acordo, artigo 484-A da CLT, também não terá direito a essa garantia de emprego. E essa garantia de emprego é razoável, porque o empregador foi beneficiado, o governo ingressou com o auxílio, o benefício emergencial, então é razoável que o empregador tenha um ônus aí de manter esse empregado, e a finalidade das medidas provisórias é manter o contrato de emprego e a renda desses trabalhadores, então é razoável essa garantia de emprego, que na verdade não é uma garantia de emprego tão ampla, porque o empregado não tem direito à reintegração, ele tem direito a uma indenização que está tarifada no próprio artigo 10 da medida provisória 10.045. Aí, conforme os percentuais de redução de jornada, e na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, aí sim ele terá direito no período aos salários integrais. Então, na verdade, é uma indenização tarifada, não é bem uma autêntica garantia de emprego da consolidação das leis do trabalho. E, seguindo adiante, a medida provisória 1046, né? Também na mesma linha aí da medida 1045, é uma medida destinada à preservação do emprego, à renda, destinada à manutenção da atividade empresarial e também relacionada à contenção do contágio, né? As medidas aí de isolamento, os lockdowns, as medidas necessárias, aí, inclusive, para proteção da própria saúde do trabalhador. E aí nós temos, pela medida 1046, o teletrabalho, né? Muito difundido aí, muito impulsionado em razão da pandemia, né? Nós temos a possibilidade do empregador, com uma antecedência mínima aí de 48 horas, alterar
unilateralmente o regime presencial para telepresencial. E aí teremos aí essa possibilidade de alteração por ato do empregador, pelo poder diretivo do empregador, e o empregado só poderá se recusar se ele tiver um motivo relevante, né? Porque essa medida do teletrabalho é uma medida, em tese, mais favorável ao empregado, mais favorável, reduz o risco de contágio, enfim, nesse momento, o teletrabalho, incluído aí o home office, e a diferença do teletrabalho e home office é que um envolve a tecnologia da informação, o teletrabalho, e o home office não envolve necessariamente a utilização da tecnologia de informação. Então, o empregador pode, com antecedência de 48 horas, alterar o regime presencial para o regime do teletrabalho. Isso pode ser feito, e aí o empregador ele pode conceder os meios, né? Não há essa obrigatoriedade, mas se o empregador conceder os meios para o exercício desse teletrabalho, presume-se, aí pela lei, que o empregado não está sujeito a controle de jornada, não se aplica aí a necessidade de fiscalização desse trabalho pelo empregador, né? Presume-se que é um trabalho externo, à luz do artigo 62 da CLT. Presume-se que o empregado não está sujeito à fiscalização de jornada. Se o empregador não conceder os meios para o exercício do teletrabalho, presume-se que o empregado está à disposição do empregador na jornada normal de trabalho. Então, se ele é contratado para trabalhar das 7 às 17, por exemplo, presume-se que ele está à disposição do empregador nesse período, se o empregador não fornecer os meios para o exercício do teletrabalho. É verdade que, embora existam essas disposições, se um empregado comprovar que o seu trabalho era fiscalizado e que ele estava à disposição do empregador, fora da jornada normal, ele terá direito a horas extras. Jurisprudência, doutrina são muito sedimentadas nesse sentido. Nós temos também aqui a possibilidade da antecipação e o aproveitamento de feriados, todos, né, inclusive os religiosos, eles podem ser antecipados pelo empregador, podem ser aproveitados ali, principalmente nas atividades que tiveram que ser reduzidas ou até paralisadas, né? Cidades que adotaram medidas mais restritivas, como lockdowns, etc., né? A antecipação dos feriados, a antecipação das férias, né? Até os períodos que não foram completados, né? Então, as férias podem ser antecipadas, tanto as individuais como as coletivas, ainda que o empregado não tenha completado integralmente o período aquisitivo, e se o empregado depois for dispensado, as férias que foram antecipadas antes da implementação do período aquisitivo podem ser compensadas. Embora a lei fale só na hipótese de pedido de demissão, isso tende a ser aceito também para as dispensas sem justa causa, né? E aí vamos ter uma discussão, né? Porque aí, nas dispensas sem justa causa, a dispensa impediu que o empregado adimplisse essa condição, mas, a princípio, aqui há a possibilidade da compensação das férias antecipadas, dos períodos ainda não completos, na rescisão do contrato, sem os limites aí do artigo 477 da CLT, porque o artigo 477 fala que, na hipótese de rescisão, só pode ser compensado uma verba em até o valor de um salário do empregado. Então, aqui, me parece, e é nesse sentido a lei, que esse valor pode ser ultrapassado, né? E nós temos o banco de horas, né? Esse regime de compensação de jornada, em que o acréscimo de jornada é compensado pelo decréscimo ou concessão de folgas, né? A CLT estabelece no artigo 59, parágrafo 2º, um banco de horas por até um ano, né? Possibilitando o banco de horas por acordo individual até 6 meses, e agora nós temos a possibilidade de um banco de horas
por acordo individual, por até 18 meses, né? Um prazo bem dilatado aí, inclusive a possibilidade de antecipação das folgas no banco de horas, né? Então, temos essa possibilidade aí prevista na lei quanto ao banco de horas. Nós temos aí a postergação de alguns meses de recolhimento de FGTS, a suspensão de algumas medidas administrativas aí de saúde e segurança do trabalho. Então, são regras aí provisórias e durante esse período de 120 dias elas valem, o empregador pode aplicá-las por acordo individual. Há uma segurança jurídica, há segurança jurídica nesse sentido, porque o ano passado essas medidas foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal não concedeu liminares, há uma presunção de constitucionalidade e são medidas necessárias, são medidas razoáveis que podem reduzir os impactos econômicos e, principalmente, são medidas destinadas à contenção do contágio, porque nós estamos num período ainda de contágio alto do vírus e essas medidas aí, desde que bem aplicadas, podem contribuir não só para a redução do contágio, mas para a preservação dos empregos e para a continuidade das empresas.